Por que Deus proibiria algo para um povo e permitiria para outro? Porque judeus e muçulmanos evitam a carne de porco como se fosse um mandamento sagrado, enquanto milhões de cristãos comem bacon no café da manhã sem questionar. Será que Deus mudou? Ou será que um ensinamento antigo foi mal interpretado durante séculos? Porque não se trata apenas de comida. O tema é aliança, identidade, pureza e autoridade espiritual. É sobre uma linha divina traçada entre as nações. Mas o que acontece quando alguém ousa cruzá-la? Por trás dessa pergunta existe uma história escondida na lei levítica, abalada por uma visão celestial, desafiada por um carpinteiro de Nazaré e redefinida por um movimento que proclamou: nada é impuro. Mas será que realmente falava sobre o porco? Ou sempre foi algo muito mais profundo? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não só vai transformar sua maneira de olhar para a mesa, mas também a forma de compreender a Deus. Para chegar à verdade, precisamos voltar ao início, a primeira vez em que ele chamou algo de impuro. A primeira proibição explícita do porco não foi cultural, mas divina. Em Levítico 11, Deus entrega a Moisés uma lista detalhada de animais considerados puros e impuros. E ali aparece o porco. Embora tenha a pata dividida, não rumina. Por isso é imundo para ti. Não comerás sua carne, nem tocarás no seu cadáver. Mas por que o porco? Por que esse animal em especial? Alguns sugerem razões de saúde, parasitas, doenças ou higiene. No entanto, o texto não menciona a saúde, mas a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 11:44. Em outras palavras, não era questão de higiene, mas de identidade. No antigo Israel, comer não era apenas se alimentar. Era um ato de adoração, separação, batalha espiritual. Rejeitar o porco não era uma dieta, era uma declaração. Não sou como as nações ao meu redor, pertenço a Yahweh. O porco, com a pata dividida, mas sem ruminar, tornou-se símbolo de contradição. Aparência externa de pureza, mas sem essência interior. Parecia limpo, mas não era. Assim, para Israel, evitar sua carne não era superstição, era aliança. Comer o proibido significava mais do que quebrar uma regra. Era trair a identidade de pertencimento. Levítico 11 não falava apenas de um animal, estabelecia limites claros entre o sagrado e o comum, entre o povo de Deus e as nações vizinhas. Era como um muro de proteção espiritual, e o porco representava a fronteira mais visível que não deveria ser cruzada. Porque para Israel, pureza era sinônimo de sobrevivência. Desobedecer era se expor ao exílio, à doença ou ao julgamento divino. Mas aqui está o detalhe que poucos mencionam. O porco em si não era mau. Deus o criou e declarou bom em Gênesis. O problema não estava na criatura, mas no que ela representava. A tentação de se misturar com o mundo. Isso era o que o tornava perigoso. No dia em que Israel deixou de se separar, começou a se parecer com as nações das quais tinha sido chamado a se distinguir. E aqui surge a grande pergunta: se Deus ordenou ao seu povo evitar a carne de porco como um ato sagrado, por que séculos depois os cristãos foram ensinados de que poderiam comê-la? Será que Deus mudou de ideia? Ou havia na lei um significado oculto, uma sombra que apontava para uma realidade maior? Para entender, precisamos olhar para o que significava abster-se em tempos de exílio, quando Israel estava cercado por impérios pagãos. O que eles escolhiam não comer se tornou literalmente uma questão de vida ou morte. E é para aí que nos dirigimos agora. No mundo antigo, a identidade não se proclamava com discursos, mas sim com a roupa, os gestos e, sobretudo, com a comida. Para os judeus, as leis alimentares eram muito mais do que restrições religiosas. Eram um pacto visível. Assim como o sábado,
A circuncisão ou a arca, aquilo que estava à mesa, declarava a quem você servia. Em Daniel capítulo 1, vemos essa tensão. Daniel e seus amigos, levados à Babilônia, perderam a terra, a língua e até os nomes, mas não perderam a mesa. Eles decidiram não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Não era capricho, era resistência. Daniel entendia que quem controla o seu prato começa a controlar a sua identidade. Recusar a carne de porco era um ato de fidelidade, um sussurro de lealdade em meio a um império estrangeiro. Nos dias dos Macabeus, sob o domínio seleucida, os judeus eram obrigados a comer carne de porco sob pena de morte. Eleazar, um ancião de 90 anos, preferiu morrer a fingir obediência. Sua negativa transformou o porco em símbolo de batalha, misturar-se com o império ou morrer como filho do pacto. Muitos foram martirizados, não por pregar nem por lutar, mas por se recusarem a comer. Para eles, a comida era memória e pertencimento. Ser de Deus significava separar-se do impuro, custasse o que custasse. Mas então surge a pergunta: se esse alimento era tão sagrado e rejeitá-lo era considerado heróico, por que os primeiros cristãos deixaram de observar essa regra? Algo mudou? Ou um propósito maior havia se cumprido? Séculos depois, outra voz ecoou no deserto da Arábia. O Alcorão declarou de forma inequívoca: Ele vos proibiu somente os animais mortos, o sangue, a carne de porco e o que foi consagrado a outro que não seja Alá. Surata al-Baqarah, 2, Seratustuju Pulu Tiga. O porco é haram, absolutamente proibido. No islamismo, comer não é apenas um ato físico, mas espiritual. Halal não é uma etiqueta, mas um estilo de vida de obediência. Cada refeição lembra: não é o apetite que me guia, mas Alá que me governa. O corpo é um templo, e aquilo que entra nele deve honrar o Criador. Aqui aparece um padrão: judaísmo e islamismo, separados por séculos e geografias, convergem na mesma verdade. A carne de porco não é rejeitada por motivos de higiene, mas pelo que simboliza: contaminação, rebeldia, esquecimento de quem você pertence. Israel foi uma pequena nação resistindo a impérios. O islamismo, uma fé global que se estendeu de Marrocos até a Indonésia. No entanto, o mandamento permanece. Hoje, milhões de muçulmanos examinam cada bocado, não por medo, mas por reverência. Pois para eles a pureza não é teoria, é vida. Assim, seja na sinagoga ou na mesquita, em silêncio ou em oração, Deus também é honrado na mesa. Cada escolha de comer ou recusar recorda que o corpo não é nosso, é um vaso sagrado, um templo vivo de adoração. Durante séculos, a santidade era visível. Percebia-se no sábado, sentia-se no templo e provava-se na comida. Ser santo significava separar-se do impuro. Então, apareceu Jesus. Um dia, fariseus e mestres da lei acusaram os discípulos de comer sem lavar as mãos segundo o costume. Queriam colocá-lo à prova, mas Jesus respondeu com uma frase que abalou séculos de tradição: nada do que entra no homem o contamina, mas o que sai dele. Marcos 7,15. Era uma virada radical. A pureza já não dependia do exterior, mas do coração. Pois é de dentro do coração que saem os maus pensamentos, os roubos, homicídios, adultérios. Marcos 7, 21 a 23. O verdadeiro campo de batalha nunca foi o estômago, mas sempre o coração. Jesus não aboliu a santidade, ele a aprofundou. Não disse: comam o que quiserem, mas sim: o que você come não te salva. O que guarda na alma, isso te define. A lei nunca apontou para um cardápio, mas para um homem. E agora, esse homem revelava um caminho mais exigente, não uma lista de regras, mas uma vida transformada. A visão que mudou tudo, tempo depois, Pedro teve uma experiência que confirmaria esse novo pacto.
Enquanto estava no terraço com fome, viu o céu se abrir e um grande lençol descer, trazendo todo tipo de animais proibidos. Uma voz lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Horrorizado respondeu: "Jamais, Senhor, nunca comi nada impuro." Mas a voz replicou: "O que Deus purificou, não chame de impuro." Pedro ficou confuso. Havia guardado a lei durante toda a vida. Seria possível que Deus tivesse purificado o que antes era proibido? A resposta chegou imediatamente. 3 homens, enviados por um centurião romano, chamado Cornélio, bateram à sua porta. Então ele entendeu. A visão não falava apenas de comida, mas de pessoas. Durante séculos, os gentios eram considerados impuros, estranhos ao pacto. Mas agora Deus derrubava essa barreira. Deus me mostrou que não devo chamar ninguém de impuro ou imundo. Atos 10, 28. Pedro entrou na casa de um não-judeu, anunciou Cristo e o Espírito Santo desceu sobre eles. O impossível aconteceu. Os gentios creram, foram batizados e aceitos sem circuncisão nem leis alimentares. Era o começo de algo novo, um povo definido não pelo que havia na mesa, mas pelo que estava no coração. Aqui está o ponto central. A visão não anulava a lei, mas revelava como a graça de Deus atravessava fronteiras, tribos e tradições. O lençol que desceu do céu anunciava uma nova mesa, onde judeus e gentios, antes separados pelos ritos, agora seriam uma só família em Cristo. Mas isso gerou uma crise. Se os gentios podiam ser salvos sem guardar as leis alimentares, qual seria então o papel da lei? A resposta veio de um fariseu transformado em apóstolo, Saulo, perseguidor dos cristãos, que após o encontro com Cristo no caminho de Damasco, tornou-se Paulo, mensageiro da liberdade. Pregando entre os gentios, ele enfrentou a grande questão: os novos crentes deveriam obedecer às normas de pureza alimentar? Para muitos judeus que haviam sofrido e até morrido por causa delas, ver gentios comerem sem restrição era um escândalo. Paulo respondeu em Romanos 14: "Um crê que se pode comer de tudo, outro que apenas legumes. O que come, não despreze o que não come." E em 1 Timóteo 4,4 afirmou: "Tudo o que Deus criou é bom, se for recebido com ações de graças." A santidade não está no prato, mas no coração. Contudo, também advertiu: se a tua liberdade fizer tropeçar teu irmão, não a uses. 1 Coríntios 8:9. Em Cristo, o amor é maior que a liberdade. Assim, a mesa cristã tornou-se símbolo de graça e unidade, e não de dieta. No antigo pacto, a pureza era alcançada pela separação. No novo, a santidade brota do Espírito que habita em nós. É por isso que os cristãos comem carne de porco hoje, não por rebeldia, mas porque veem nas leis cerimoniais apenas sombras que apontavam para Cristo, a verdadeira substância. Como está em Colossenses 2:16 a 17, que ninguém vos julgue pelo que comeis ou bebeis. Tudo era sombra. A realidade está em Cristo. Mesmo assim, a liberdade foi tratada com cautela. A igreja primitiva, formada por judeus acostumados às leis kosher e gentios sem essas práticas, precisava de equilíbrio. Em Atos 15, o concílio de Jerusalém pediu aos gentios que evitassem ofensas desnecessárias. E o próprio Paulo, apóstolo da liberdade, declarou: "Se o que como faz meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne." 1 Coríntios 8:13. Em resumo, a liberdade cristã não é desculpa para a arrogância, mas um chamado a viver em humildade, amor e unidade. Esse é o ponto de virada. A liberdade cristã não é licença para o egoísmo, mas um chamado a viver em amor. Você pode comer carne de porco, mas essa liberdade é sagrada porque reflete Cristo, que renunciou a tudo pelos outros. Assim, quando os cristãos comem bacon ou presunto, não desprezam a lei, mas celebram a graça. No entanto, essa liberdade exige responsabilidade. Não julgar, não se vangloriar,
mas caminhar com humildade, lembrando que o mesmo Deus que proibiu o porco o usou para mostrar que a verdadeira santidade começa na mesa, mas termina no coração. E isso abre uma pergunta maior. Se a comida já não define a pureza, o que distingue hoje uma pessoa de Deus? Ao longo da história, 3 religiões buscaram o mesmo anseio: viver em santidade e aproximar-se do Criador. O judaísmo o faz pela lei do pacto. Desde o Sinai, a Torá tornou-se identidade. Comer kosher, guardar o Shabat, obedecer os mandamentos é afirmar: sou parte do povo escolhido. Cada refeição recorda que não sou dono de mim mesmo, mas pertenço a um pacto. O islamismo segue o caminho da submissão. Islã significa entrega, e as regras halal e haram são atos de adoração. Evitar o porco não é medo, é fé. Uma confissão diária: honro a Alá em cada detalhe. Pureza exterior como reflexo da interior. O cristianismo repousa na graça. Nem a lei nem a submissão são o centro, mas sim o presente conquistado pelo sangue de Cristo. Sua morte e ressurreição derrubaram muros e abriram comunhão. Aqui, a santidade não depende do garfo, mas do coração. 3 credos, 3 caminhos, um mesmo anseio. Como posso estar em paz diante de Deus? O judeu busca justiça na lei, o muçulmano pureza na obediência, o cristão graça na cruz. Talvez este debate sobre o porco nunca tenha sido sobre carne, mas sobre proximidade. Voltar a andar com Deus no Éden, sem medo nem vergonha. Depois de leis, visões e argumentos, sobra uma verdade simples. Você pode cumprir todas as regras e ainda perder o coração de Deus. Não importa o que você come, mas a quem você pertence. Deus não examina o seu prato, Ele lê a sua alma. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a história nunca foi sobre comida, mas sobre comunhão, sobre a quem você entrega a sua confiança e quem dirige a sua vida. Quando Adão e Eva pecaram, não foi apenas por causa do fruto, mas pela desobediência, por dar lealdade à pessoa errada. Quando Israel rejeitou os mandamentos, não foi uma simples rebelião alimentar, foi o coração escolhendo outro Senhor. E quando Jesus veio, ele não purificou apenas as mãos ou os alimentos, mas os corações. Talvez a mesa sagrada não esteja numa sinagoga, numa mesquita ou numa igreja, mas dentro de você, na sua vontade, nos seus desejos, na sua consciência. Todos os dias, algo ocupa esse lugar. É o seu apetite, o seu orgulho, ou é Deus chamando você a se render e a se assentar com Ele? No final, compareceremos diante do juiz eterno, e Ele não perguntará: você comeu carne de porco? Mas, você aceitou o meu convite? Deixou espaço para a minha graça? A santidade nunca se tratou do cardápio, mas do Senhor. Se hoje você se agarra à lei ou se perde na liberdade, se sente impuro ou inseguro, lembre-se, há um lugar na mesa não conquistado nem merecido, mas oferecido pela graça. E quem prepara essa mesa não observa o seu garfo, observa a sua fé. Pergunte a si mesmo: você come para impressionar ou vive para pertencer? Porque a verdadeira questão não é o que há no seu prato, mas em qual mesa você se assenta, e se continuará lá quando começar o banquete eterno. Nesta mensagem final, passamos da comida para o convite que transcende toda religião: sentar-se à mesa da vida. Com o passar dos anos, aprendemos que a vida nunca foi sobre regras, mas sobre relacionamentos, com Deus, com os outros e com nós mesmos. A santidade não se definiu pelo que entrava em sua boca, mas pelo que saía do seu coração. Judeu, muçulmano ou cristão, a pergunta sempre foi a mesma: você pertence àquele que o criou? Deus não revisa o seu prato, Ele lê a sua história. Ele observa como você ama, perdoa e se entrega. Para aqueles que viveram entre tradição e mudança, esta é uma mensagem de paz. Você não precisa provar o seu valor, apenas aceitar o convite. Porque no fim, Deus não perguntará: o que você comeu?
Mas você se sentou à minha mesa e trouxe outros com você? É aí que começa o verdadeiro banquete e nunca é tarde para ocupar o seu lugar. A pergunta é: você já aceitou esse convite? Se esta mensagem falou ao seu coração, eu convido você a se inscrever em nosso canal Segredos Bíblicos, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos. Assim, você nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Vamos juntos seguir descobrindo os mistérios da Bíblia e nos aproximando a cada dia mais de Cristo.